tô passando nas redes sociais. Na verdade, não. Na verdade, essa postagem aqui me mandaram. O pessoal falou, ó, Breno Altman já está de luto. O pessoal tava tentando me falar que ele meio que estava aceitando a derrota para Flávio Bolsonaro agora nas eleições de outubro. E vai perder. É melhor aceitar logo que já perdeu. É melhor começar a autocrítica já pensando no futuro. Porque essa eleição é nossa. Aí tá ali, né? Breno Altman. Dos erros cometidos pelos governos petistas, talvez o mais melancólico tenha sido o pouco empenho para melhorar, olha o que é, a educação política e a consciência do povo. Ele tá falando de educação de crianças, adolescentes, jovens, adultos, ensino médio, ensino infantil, universidade, não. Ele tá falando que dos erros cometidos, o mais melancólico, o principal, é não politizar as pessoas. Não fazer as pessoas acompanharem a política. Se debruçarem sobre a política, entenderem os processos. Enfim, que provavelmente se encontram no mesmo patamar de 2003, se não pior. Eu acho que é, se não pior. O Breno Altman está fazendo autocrítica para a esquerda. Olha o que era o militante de esquerda lá atrás. Olha o que é o militante de esquerda hoje. Lá atrás era União Soviética. Nós, o povo soviético. Cuba, Fidel, Che Guevara. E hoje? Hoje é Erika Hilton. E aí? Eu não sei se está no mesmo patamar, viu? Eu acho que está na parte que tá pior. A função pedagógica do governo foi quase abandonada. O presidente da República podia estar aí, né, explicando para as pessoas o que está acontecendo. Sem nada. Um negócio aqui, tu vê. Quando você para e pensa de 1º de janeiro de 2023 até hoje, quantas vezes você viu Lula abrir uma live, ou gravar um videozinho, ou fazer alguma postagem de rede social, ou sei lá, qualquer coisa, para trazer os seus militantes para o debate político? É o seguinte, olha, o governo está enviando um projeto de lei, uma medida provisória, uma PEC, e nós precisamos de vocês para avançar. É uma luta dura, é uma luta que não tem tanta capilaridade, não tem tanto apelo emocional, então a gente precisa das pessoas nas ruas para tentar avançar com nossa agenda de esquerda. Você viu Lula fazer isso em algum momento? Chamar o chamamento, venham para as ruas, vamos lutar? Nada. Explicar o que está acontecendo, as dificuldades? Nada. No máximo, Lula aparecia para, sei lá, passar pano aí pro indefensável, defender o Supremo, falar do Centrão, que é amigo dele. Nada demais. Essa percepção não é só do Breno Altman. Várias pessoas estão começando a notar isso. Dias atrás, estava vendo um recorte de meu amigo Alessandro Santana, também conhecido como Negão. Ele nem sabe que eu estava vendo ele, mas eu estava vendo ele. E ele estava conversando com o Humberto Matos, que é esse rapazinho aí, que estava tentando fazer cosplay de Harry Potter, quem sabe. Aí eu coloquei ali, né? Humberto Matos reclama que Lula não politiza as pessoas. Por conta disso, a esquerda... Eu vou ter que mudar a legenda depois. Por favor, assim, a esquerda não aumenta sua força na sociedade. Faltou um não. Vou ter que botar um não ali depois. Eu acho que os defeitos do Lula são outros. Eu não acho que o Lula é um ladrão. Eu acho que o problema dele é que ele não politiza a sociedade. Entre outros, tá? Um dos problemas que eu vejo do Lula é o seguinte. Ele faz uma politização na eleição. Acabou a eleição, ele governa com quem tem mandato. Se ele tiver que apertar a mão do Maluf, se ele tiver que apertar a mão do Sarney... Isso ele fala na tranquilidade. Não, ele faz na... Isso não tem na tranquilidade. Ele vai receber os caras lá e tal, ele vai governar com quem tem mandato. Eu acho que isso é um erro, porque aí depois o próprio PT reclama que não tem muito deputado, que a maior parte é de direita. Mas o que eles estão fazendo pra eleger mais gente? Nossa, eles têm uma bancada do caralho também, assim tá reclamando. Cara, mas assim, não é nem o maior partido da Câmara. Geralmente o presidente tem o maior partido da Câmara. Quando o Bolsonaro era presidente, era o maior partido da Câmara. Hoje qual é o maior partido da Câmara? É o PL? PL. Entendeu? Tem um monte, claro. Deve ser o segundo ou terceiro maior partido da Câmara. Mas assim, ele não tem 100 deputados do PT. São 500 e tantos deputados. Entende? Mas tem o boi de ter o resto da esquerda junto. Mas o resto da esquerda... O PT tá lá, o pessoal também vai estar, o PCdoB também vai estar. Tem 15 deputados, cara. O PCdoB tem 6 ou 7. Se juntar tudo, dá 130. Se tu juntar só o PL e o PP, dá quase 300. O PL, o PP, sei lá, o outro partido de direita, União Brasil, dá 300. Então, assim, é muito desproporcional. É muito desproporcional. Quando foi que vocês viram Lula pegar pessoas aí da esquerda que estão na rede social, ou ocupando cargos no governo dele, começar a apontar, botar do lado dele, falar, ó, tá aqui comigo, pode vir, pra começar a fazer, né, o nome do cara e ajudar a colocar na máquina. Veja tudo que a esquerda vem falhando. Estamos caminhando para a esquerda, né, que tem rótulo de esquerda mesmo, que é um dos problemas do regime. Não é só isso, você tem a esquerda, você tem o Centrão, você tem o Supremo, tem muitos problemas no Brasil. Mas a esquerda está caminhando para o seu fim. Essa esquerda lulista vai pro saco. Eu até fiz umas comparações
Bolsonaro até então, né? Mas eu não queria me aprofundar muito, né? Eu acho que alguns de vocês já estão ouvindo isso daqui, né? O que o Lula deixa de fazer, vocês já devem estar começando a pensar algumas coisas sobre o Jair. Aí, recorri. Além de Breno Altman e Humberto Matos, Nildo Orix, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, tá lá no ILAES é o Gustavo Machado. Ele tá no estudo aí de tudo econômico aí da América Latina, que eu não lembro o grupo que ele faz parte, e ele prega a Revolução Socialista. Um cara que prega a Revolução Socialista. Veja tudo que ele queria que a esquerda tivesse e não tem. E o que ele vai falar da direita, né? Aí você traduz pro direitês. Esse aqui eu vou dar algumas pausas, que tem muito conteúdo. Eu até escrevi. O Nildo Orix comenta sobre o fracasso da esquerda em politizar pessoas, enquanto Flávio herda um patrimônio eleitoral gigante de Bolsonaro. Ele ainda destaca que mesmo preso, Bolsonaro segue fortíssimo junto à população. Vamos ouvir em partes. Acho que isso é uma coisa interessante a gente discutir. Todo mundo considera que o pior mal para o Brasil é a eleição de Bolsonaro. Nós passamos por 4 anos de Bolsonaro. Como nós estamos terminando 4 anos de Lula, e do ponto de vista da luta de classes, entre as classes dominantes e as classes populares, no sentido genérico, nós não vemos o governo Lula acumular forças, estou usando aqui um jargão típico da esquerda liberal, acumular forças contra a ultradireita. A ultradireita, ao contrário, perdeu a eleição, continuou dobrando a aposta e continuou ganhando conquistas, e fazendo conquistas extraordinárias na sociedade brasileira, no terreno da cultura, da ideologia, da política e da economia. Vou dar 2 ou 3 exemplos. E por que a direita vem tendo essas vitórias? Porque está dobrando a aposta. E o que seria isso na prática? É martelar a sua agenda até o fim e repetir de novo e chegar para as pessoas explicar por que esse é o caminho certo, com toda a imprensa falando que não, que tá errado, que são radicais, os radicais bolsonaristas falam, não, o caminho é esse, vamos pra cá, a gente só vai solucionar o Brasil por aqui, e você segue, você insiste, você reclama, e vai indo. Você não gosta do Lula, aí você vai acabar concordando com ele, mas tente deixar a sua antipatia pelo Lula de lado e olhar de forma crítica mesmo, pra você chegar a essa conclusão com calma. Cara, o Lula é um inútil. O Lula não conseguiu aumentar o poder da esquerda. O que a gente tá comentando agora? Que vai chegar nessas eleições e vai ser principalmente o fim do PT. Marca o fim do PT, o fim do PSOL. O Lula tá tendo que ceder todos os seus palanques estaduais para partidos do Centrão e até outros partidos de esquerda para evitar o bolsonarismo. José Disseu aparece nas lives de esquerda falando pra galera entubar o choro e apoiar o Centrão, porque o pior problema é o bolsonarismo. Você não precisa, sabe, torcer pra dar errado. Está dando errado. Por causa de um esforço real, direcionado, sabe, racional. Cara, vamos por aqui, ó. Vai dar certo. Realmente, o Lula é um fracasso. E tudo que o Lula tá fazendo, ele só fortalece o judiciário, os campeões nacionais, o Centrão, que vem abocanhando cargos, indicações, e a esquerda. Tá sendo deixada pra trás. E aí, pega esse gancho e pare e pense. Se ficar cedendo, né, pra esses falsos aliados da esquerda, está atrapalhando a esquerda, acho que a gente precisa manter essa postura de dobrar a aposta se quisermos ganhar mais força. Dobrar a aposta e seguir apostando em nós mesmos. Quiser colar com a gente, cola, mas para colar de verdade. Sem safadeza e sem oportunismo. Mas vamos continuar. Terreno da política. A República Burguesa, ela expressa sua crise, nos últimos meses, por exemplo, de maneira inequívoca no STF. Eu desde sempre digo que não tenho a menor confiança na Corte Suprema e considero o Congresso Nacional um covil de ladrões. Essas duas instituições, elas perderam qualquer credibilidade na sociedade brasileira. E o presidencialismo brasileiro, desde que Fernando Henrique Cardoso colocou em circulação o chamado presidencialismo de coalizão e foi adotado por todos os governos depois, o estatuto presidencial está degradado completamente, de tal maneira que o povo tem uma grande desconfiança de quem ocupa a presidência da República. Então, a eleição de Lula não alterou essa correlação de forças. E é de tal forma tão eloquente essa constatação que o próprio presidente Lula e a maioria dos petistas sempre dizem que para avançar um pouco mais, falta uma correlação de forças. Quer dizer, o resultado da eleição não está mais incidindo, tem um descolamento entre a eleição e a luta de classes que alimenta o cotidiano de milhões de brasileiros. E é também uma forma de paralisar e esterilizar o discurso, quer dizer, a teoria e a praxis do que restou da esquerda brasileira. De tal maneira que eu não penso que nem a vitória de Bolsonaro aceleraria a revolução, no sentido de acirrar as contradições, vamos dizer assim, no velho jargão que nos formou, como tampouco pode amenizar a situação. Do ponto de vista da economia, então, é mais eloquente ainda, né? A pauta central dessa live é entender por que o Nildo Orix defende que a esquerda vote nulo.
Tá na Opera Mundi foi ontem essa live, anteontem. Porque ele defende o voto nulo, de esquerda, viu? E aí você para e lembra da galera que te diz o quê? Não, veja só, já viu a esquerda brigar em público? Na hora do vamos ver, todo mundo vota em Lula. Já tem gente pedindo voto nulo já, viu? Aí vamos voltar. Olha só. Coisas que acontecem nas redes sociais que deixam espantados. O mesmo Breno Altman volta pra chorar. Por um dia antes. A esquerda ocidental virou um grande fracasso. Sua domesticação, o que aqui seria isso, né? A esquerda ficou as cadelinhas do Soros. Domesticação, né? Viraram cadelinhas do Soros, ou seja, uma direita anti-soviética e anti-leninista, eles abandonaram essas duas pautas. Começa nos anos 20, já com a escola de Frankfurt, que os socialistas fabianos, que é de onde vem toda essa agenda globalista woke. Hoje a esquerda é majoritariamente globalista e woke. Tá certo. Aquele marxistazão raiz, que não toma banho, que gosta do Che Guevara. Eita, a vara do Che. Não tem mais. Esse daí já tá em desuso. Tá em desuso. Só o Breno Altman. Mas enfim, mas só ganharia maior tração nos anos 90, com o fim da União Soviética. Aí realmente se intensificou bastante, né, essa destruição da esquerda. Atualmente, com raras exceções, é um puxadinho desdentado do liberalismo. Vídeo Lula, né? A política rentista aí do governo federal é a prova viva disso. Aí eu falei, né? Tive que dar uma respostinha padrão. Não é a primeira vez que eu falo isso pro Breno Altman. Ô, Breno, sempre escondendo da galera, ver o papel do Lula nisso. Que dia você vai contar pro pessoal que Lula foi beijar a mão do imperialismo em 1989? Imperialismo é como a esquerda chama o globalismo, né? Essa esquerda antissoviética chama de imperialismo. Aí eu tô usando do vocabulário deles. O Lula se encontrou com Peter Bell, o ex-diretor da Fundação Ford, que enfiou dinheiro em FHC em 1969, e em 1989 ele era vice-presidente do Diálogo Interamericano. Aí eu coloco, né, que Lula é peça-chave e cria de golbery pra matar a esquerda brasileira. Olha o wokeismo que vocês abraçaram. Custa ser homem? Você diz não ter medo do sionismo, mas é tchutchuca quando se trata de Lula. É pra lutar contra Israel. O Breno Altman é o primeiro, ele vem, ele grita dentro da cara, não tem medo de nada. Mas fala do Lula aí, cara. Fala aí, é tchutchuca. Faça autocrítica honesta. Aí eu já marquei 2 que é pra gerar confusão, né? Aí eu botei o Jones Manuel e o Humberto Matos, que é o Harry Potterzinho. E outras figuras da nova esquerda, eu duvido que eles abafariam, né, esse tipo de informação. A esquerda precisa se livrar de Lula. O queridinho do golbery que serve aos bancos implementa a agenda neoliberal. E eu coloco ali aquele print que vocês já viram várias vezes, é o dossiê dos militares, feito em 1989. Olha a última frase, né? A esquerda precisa se livrar do Lula. Eu acho que aqui tá claro que é uma postagem crítica ao Lula. Ninguém discorda, né? Ninguém normal discordaria. Aí o que eu reclamo? De lavar a alma. E o que eu digo que a direita está passando por um processo de emburrecimento por causa dos lavadores de alma. E foi lá os comentários que eu recebi nessa postagem. Aí vem uma senhora que é advogada. Cara, vai dormir. Você está insuportável. A partir de agora não abro mais nada. Uma pessoa que passa o dia atacando aliados. Agora eu tenho que ser aliado do Breno Altman? Eu tenho que ser aliado do Breno Altman? O que é que está acontecendo neste país? Aí eu fui lá os comentários que ela recebeu, né? Aí tá aí. O Breno Altman, do Opera Mundi, é aliado? Quando eu falo que os liberais de limpinho emburrecem as pessoas, é disso que eu tô falando. Aí o cara ali, o Cal, né? Rapaz, tu pirou? O comunista é do Lula, velho. Atacando. Pô, quem tá expondo fato, eu pesquiso todos. Acho que deveria fazer o mesmo. Já eu critiquei muitas coisas. Por fim, vou apoiar quem Bolsonaro indicar pra derrotar o PT. Mas sem perder minha capacidade cognitiva. Aí o Douglas de cara, o Kim tá batendo num petista. E você aparece do nada pra falar isso. Ah, que coisa estranha, velho. Mas no ponto que você chama de atacar aliados, né? Não se trata de ataque, né? Expor que bolsonaristas e outras bolhas da direita fazem ou se omitem em fazer. Medo de olhar a realidade e ver suas crenças se desmancharem. Esse tipo de atitude é muito ruim, pois é antinatural. Adoece o cérebro também a alma. E por fim o cara diz, véi, tu tá delirando, quem tá apenas dando informações ao Altman. E comentários como esse, né? Ai, você está atacando aliados. Não, é só uns montes, né? Assim, tu pega de balde. Aí, voltando pro Nildo Orix. Nildo pontua que a ultradireita, é o termo que ele usa, o bolsonarismo, segue ganhando espaço mesmo fora da presidência. Ele fala de novo. Em resumo, ele afirma que por conta de sua luta antissistema e se colocando contra o establishment, liderado pelo Supremo e Congresso, a direita ganha o coração das massas. E se a direita ganha o coração das pessoas através dessas pautas, o que é que um oportunista vai fazer? Vai abraçar essa pauta, porque ele já percebeu que essa é a pauta para você conquistar o coração das pessoas. É bater no Supremo. Bater no Supremo é fácil. Você vai ter o apoio de todos os bolsonaristas. E hoje são a maior parte da sociedade engajada.
Não era esse vídeo que eu queria passar. Então eu passei os vídeos na ordem inversa, mas até valeu. O vídeo que eu queria passar na primeira vez é esse aqui, ó. Nildo, você defende voto nulo em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Esse era o primeiro. Isso não Voto significa, nulo. na prática, abdicar da luta contra a extrema-direita? Não, somente para aqueles que fazem uma redução da política ao voto. Há 2 semanas, por exemplo, eu estava na cidade de Cabo de Santo Agostinho, que é ao lado de Recife, dando um curso para o Sindicato dos Professores. De manhã à tarde, gratuitamente, convidado pelos sindicatos, discutindo a educação brasileira no contexto de um país subdesenvolvido, trabalhando intensamente do ponto de vista político, de formação, de dar conceitos mais rigorosos para aqueles que estão nos sindicatos, recebendo a confiança dos sindicatos. E é um problema sério no Brasil. Essa premissa, ela supõe uma certa redução da política ao eleitoral. E é esse das grandes sinucas do que restou da esquerda, que eu chamo da esquerda liberal. Ela está centrada no jogo eleitoral e sem, Breno, analisar o jogo eleitoral, porque nós teríamos que render contas de um aspecto que me parece decisivo. A última vitória de Lula contra Bolsonaro não criou na sociedade brasileira uma referência crítica, nem diminuiu a força da ultradireita. A tal ponto que nós podemos ver agora, talvez isso se dissipe até a data das eleições, nós podemos ver agora como um sujeito tão insignificante como Flávio Bolsonaro herda um patrimônio eleitoral e mantém uma hegemonia política na sociedade brasileira invejável. É um sujeito completamente desconhecido, não é? Mas arrasta o nome do protofascista Jair Bolsonaro, que ademais se encontra preso e com acusações gravíssimas que desmoralizariam qualquer outro político. E não obstante, ele se mantém e reproduz uma hegemonia liberal na sociedade brasileira. Bolsonaro está preso e as acusações destruiriam qualquer político, mas ele continua com força. Por quê? Porque ele politizou as pessoas. Porque o discurso da imprensa não cola. Não cola. Gente, a mensagem central é que nós chegamos até aqui no dia 22 de março de 2026. Do tamanho que nós estamos, com a força que nós estamos, vamos retomar a presidência da República porque nos embasamos a vida toda na verdade. Não foi varrendo as coisas para debaixo do tapete em nome da união das forças do Capitão Planeta. Lembra Capitão Planeta? Água, fogo, terra, vento, coração. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, não foi por causa disso. E olha o que virou hoje, até a papo da União, do direito. É só varrer coisa pra debaixo do tapete, despolitizar as pessoas. Não foi isso que nos trouxe aqui. Quem despolitiza as pessoas está fazendo um mal. A despolitização destruiu a esquerda. Destruiu. A prova disso é o quê? Todo mundo espera que a esquerda vai reduzir o tamanho. Todo mundo tá vendo que o Lula tá indicando o político do Centrão pra disputar o Senado porque o PT não vai levar. Esse é o resultado da despolitização. Valeu a pena pro Lula eleger, sei lá, quem foi o... Simone Tebet não foi eleita, mas Simone Tebet, esses senadores do Centrão, as pautas que são caras pra esquerda, foi o Dorix. O Dorix, pro Breno Altman, pra, sei lá, velho, essa galera da esquerda, você sabe quem é. O que de esquerda avançou em termos de pauta? Não teve nada, cara. Até o MST tá reclamando do Lula. Aí um comportamento que dá errado, que é despolitizar, varrer para debaixo do tapete, é isso que a direita quer copiar? O fracasso da esquerda? Contemplando aquilo que eu chamo sua ala direita, que tem como correspondência um liberalismo de esquerda incapaz de tocar nas estruturas da dependência, do subdesenvolvimento e romper os impasses que colocam o Brasil numa lógica de situações extremas. E que somente esse liberalismo de direita consegue tocar e sugerir uma superação. E a esquerda liberal não. De tal maneira... Ele enxerga o bolsonarismo, a ultradireita, como um liberalismo de direita. Mas ele, independente de como ele enxerga, olha o que ele diz. É apenas essa direita que consegue oferecer algo para romper esse tecido social, essa estrutura que nós estamos hoje. Isso fica claro no outro recorte, que ele fala do Supremo, por exemplo, que a gente se coloca contra o sentimento antissistema, está na direita, e até ele fala que esse ódio da população é explorado pela direita. Não é que é explorado, né? Ecoa na direita. É a direita que dá eco à insatisfação das pessoas com o Supremo e com o Congresso. Ele fala, cara, a esquerda não consegue apresentar nada. O que é que o Lula apresentou para colocar em xeque a economia burguesa? O Lula enriqueceu o campeão nacional. Olha os bancos. Os lucros recordes dos bancos já voltaram. Lula é um verdadeiro fracasso. Lula é o que a gente não chama de direita permitida. Lula é esquerda permitida. Cria do Golbery.
que o meu trabalho político, e não é só meu, da organização onde eu milito, que é a Revolução Brasileira, é um trabalho político voltado permanentemente para além das eleições. Antes, durante e depois das eleições, nós continuamos trabalhando pela Revolução Brasileira, nos sindicatos, nos movimentos populares, na opinião pública, nos cursos de formação, formando nossos próprios militantes, para além do cenário eleitoral. O cenário eleitoral empobreceu, a esquerda ficou uma esquerda de caráter liberal, alimentada por uma concepção parlamentar de política, e não mais pelo horizonte da revolução. E a expressão do governo Lula agora me parece muito eloquente a esse respeito. O cenário eleitoral empobreceu a esquerda, porque o objetivo que deveria ser a revolução foi deixado de lado. E o cenário eleitoral está tentando empobrecer a direita, deixando tudo de lado em nome da União da Direita. Para fazer o quê? Eu não sei. Não sei, deve ser para eleger a Joyce.